não mente pra nós. Ela me chamou de mentirosa. Agora, me responde, quem é você na fila do pão, enquanto homem, pra dizer como uma mulher se sente? Faltou dedicação, porque dá pra ver no vídeo que seu corpo não foi estimulado o suficiente. Como que ela tá dizendo que meu corpo não foi estimulado o suficiente? Bem-vindas à sua dose semanal de paranoia justificada. Esse daqui é o Monocast. Na minha cabeça faz sentido e aquela vozinha da minha nuca, essa semana, ela tá berrando, gritando, me dizendo assim, ó, eu te avisei. Vocês querem saber qual foi o crime que eu cometi essa semana? Sim. O Henrique no fundo. Bom, gente, o crime foi simplesmente postar o meu corpo de algo que estava me incomodando. Esse crime me gerou mais de 5 milhões de visualizações em um conteúdo que normalmente não bateria essa quantidade de visualizações. Quase 3 mil críticos, hater, fã, a gente vai descobrir até o final desse episódio, com certeza. Vocês é que vão me dizer se é fã ou hater, tá? E o crime foi exatamente esse. Eu postei algo que estava me incomodando e que estava incomodando meu corpo, e eu descobri que o meu corpo não é meu. É simplesmente dos críticos que denominaram que o meu corpo é deles e que eles deveriam decidir o que é bom pra mim, pra minha estética ou pro meu visual. Então vamos começar esse episódio destrinchando alguns dos comentários que eu recebi assim que eu postei esse vídeo, em um momento que eu estava muito, mas muito feliz. A maioria das críticas que eu tive, por incrível que pareça, foram de homens dizendo o que eu deveria fazer com o meu corpo. Então a gente vai juntinhos ler esses comentários e entender onde, quando, por quê e quando, na verdade, eu pedi essa opinião para as pessoas. E as pessoas costumam dizer, inclusive na internet, né, quando você se torna uma pessoa pública, de se você postou um conteúdo, a gente pode comentar. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram isso, que só porque você postou um conteúdo, você tem que vir e ficar criticando absolutamente tudo. Eu fico me perguntando, como é que será a vida dessa pessoa que passa o dia inteiro na internet criticando tudo que o outro faz? E eu fico pensando também, será que ela não tem nada mais interessante para fazer? Será que a vida dessa pessoa é tão perfeita assim a ponto de se interessar mais pela minha ou pelo que eu estou fazendo do que pelo que ela deveria estar fazendo, né? Mas enfim, o procedimento foi o seguinte: há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, começou a me incomodar na minha bunda um dedinho, uma cavinha que tinha ali embaixo, possivelmente porque eu emagreci, ganhei peso, emagreci, ganhei peso. Eu fico numa briga assim constante de perda exagerada de peso já há muitos anos. Quando eu tinha mais ou menos os meus 17, 18 anos, eu pesava em torno de 65 quilos. Era atleta, jogava futebol, tinha um corpo que eu considerava na época maravilhoso, o peso que eu gostaria de ter hoje, pela minha altura, que eu tenho 1,68, já diminuí mais 1 centímetro, hoje eu tenho 1,68, eu tinha 1,69, enfim. E daí, o que acontecia? Eu jogava futebol, então eu tinha muita massa, o meu corpo era bem esculpido, digamos assim, e eu pesava esses 65 quilos, e eu adorava pesar esses 65 quilos, porque eu sentia que eu tinha um corpão, sabe, me sentia forte, um pouco adoecia e tudo mais. Quando eu saí da minha adolescência e comecei a entrar na fase adulta, já na minha fase mais rebelde de vida e tudo mais, né, e ali sim eu realmente comecei a beber, me alimentar mal, balada, enfim, várias coisas aconteceram ali nesse meio do caminho, que não é assunto para esse episódio em questão. O meu corpo começou a mudar e eu comecei a emagrecer demais, a ponto de nos meus 23
2 anos, mais ou menos, eu cheguei a pesar 47 quilos. E eu só pesei 47 quilos na minha vida quando eu quase vim a óbito em 2019, quando eu que tive aquelas questões do hospital. Não sei se eu já falei pra vocês em algum episódio ou não, mas... Enfim, também é um tema para um outro episódio. Pesei 47 quilos em uma outra ocasião da minha vida também. E, cara, ali eu me senti muito, muito, muito mal. E esses 47 quilos, esse distanciamento entre um peso e outro foi começando a criar uma flacidez na minha pele, que na época não justificava tanto, então eu não sentia tanto essa perda do colágeno, não sentia que aquilo me afetaria no futuro, até porque eu só tinha meus 20 e poucos anos, nos meus 20 e poucos anos, a gente acha que nada vai acontecer com o nosso corpo, que a gente nem precisa cuidar tanto assim da alimentação, ou que enfim, tu não vai chegar nos 40, que nem eu, olhando no espelho e falando, oh, aqui dá pra dar uma melhoradinha. Mas o ponto é que eu tive essa flacidez. E com toda essa flacidez, quando eu cheguei nos meus 30 anos, isso começou a me incomodar muito, absurdamente. E daí começou a criar um buraquinho na polpinha da minha bunda, aqui embaixo, bem ali embaixo mesmo, sabe? Uma cavinha. Que no início ela era bem pequenininha, quase como se fosse um furinho na bochecha, bem pequenininha. Até aí tudo bem. Só que com o passar do tempo, eu continuei emagrecendo e ganhando peso, emagrecendo e ganhando peso. Adoecia, ficava bem, malhava, não malhava, me alimentava bem, comecei a trabalhar demais, horas e horas, daí não me alimentava, enfim, daí eu parava um pouquinho, comia absurdamente, descontava em comida e assim foi, e o corpo ele foi sentindo isso. Depois dos 25, as coisas começam a ficar um pouquinho diferente. Nos 30, então, nem se fala. E eu estou chegando nos meus 40 anos. E há 3 meses atrás, eu comecei a olhar para isso com mais carinho, sabe? Encontrando uma solução. E eu encontrei a solução. Ele falou, olha, isso aqui tem solução, dá pra gente consertar. Só que você vai precisar continuar malhando e continuar se alimentando bem. E a primeira crítica que eu recebi de comentário foi, falou assim, o que há de errado com treino e dieta? Poderia ter ficado muito melhor. Vamos lá, meu amigo, deixa eu só te falar uma coisa. Não tem nada de errado com treino e dieta. Eu acho, inclusive, que treino e dieta é fundamental, e eu não falo nem só pela estética, eu falo por questão de saúde mesmo, futura, né? Agora, o poderia ter ficado melhor, assim, daí você me ofendeu, porque eu tô me sentindo uma gostosa, linda, maravilhosa. Eu saí de lá radiante, dá pra ver no vídeo em questão que eu tô muito feliz. E esse é um comentário que ele parece neutro, mas na realidade ele é extremamente agressivo, principalmente vindo de um homem para um corpo feminino, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhes desse aqui. Depois veio um outro comentário dizendo que esse daqui eu tinha até printado, depois eu boto aqui na tela para vocês, ele tá em espanhol, que até os gringos falam, né? O outro comentário, ele disse que é por isso que as pessoas estúpidas morrem, né? Porque fazem esses procedimentos em busca da estética perfeita. E olha quantas camadas esse comentário ele traz e pode te levar para lugares assim. Eu, por exemplo, que já enfrentei depressão e ansiedade, passei por procedimentos cirúrgicos em relação à saúde, quantas camadas podem existir aí dentro de um comentário onde no vídeo em questão, mais uma vez eu digo, eu estava super feliz. E depois tinha um outro comentário aqui, que diz assim, é um comentário bem grande, tá? Uma pena que muitos vão analisar o vídeo como nitidamente uma felicidade da moça. Eu acho que ele quis dizer que as pessoas vão analisar o vídeo como se fosse um vídeo bonito, um vídeo legal, só porque eu estou feliz. Não sei o que ele quis dizer exatamente, mas eu acho que ele quis meio que trazer uma crítica aqui, dizendo que as pessoas vão olhar para o vídeo e achar bonito só porque eu estou feliz. Vamos lá.
eu tô realmente muito feliz, isso você tem razão. E ele segue dizendo, mas claramente se trata de superestimar um procedimento em prol de divulgação de serviço. E também continuo concordando contigo, eu divulguei o serviço de pessoas que são brilhantes, pessoas que eu confio, pessoas que estão fazendo um serviço não, é um procedimento excelente e recuperando principalmente a minha autoestima. E ele segue dizendo, algo caro, inatingível para a maioria do público e tira o mérito de qualquer esforço. Não, essa parte aqui eu não aceito. Olha, eu concordo também que é algo caro, né? É inatingível para a grande maioria do público, mas daí isso é uma questão que não pode ser levado em pauta, porque mesmo quando na época, lá atrás, eu queria fazer qualquer outro tipo de procedimento estético, eu acho que tudo é uma questão também, às vezes, de disciplina, do quanto você precisa e quer aquilo. Senão, não teria nenhuma pessoa sem condição fazendo procedimentos estéticos como colocar um silicone, fazer uma bariátrica e tudo mais, né? Então, tem formas de você acessar esses tipos de serviço, sim, de forma gratuita. Então, eu concordo que não é para a maioria do público, mas ele falar que tira o mérito de qualquer esforço, isso daqui é só ele falando de uma coisa que ele não sabe. Porque eu faço academia pelo menos 2 vezes a semana, 3, tudo depende muito do quanto eu tenho de disponibilidade, né? Porque a minha vida é uma loucura, eu viajo para palestrar, eu atendo, tenho quase 12 empresas debaixo do meu ecossistema, tem os colaboradores, tem outros negócios surgindo, tem reuniões, tem 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aí ele fala, felicidade é real e é claro que ela tá feliz, não é fingimento, mas é óbvio também que a conquista de um corpo vai além de procedimentos estéticos, até porque nesse caso a dieta e treino fariam a mesma coisa com um pouco mais de tempo. Mais uma vez, uma pessoa falando da dieta e de treino. Cara, eu fiz exercício físico a minha vida inteira, eu fui atleta a minha vida inteira. Recentemente, eu fazia Muay Thai e treinava também. Então as pessoas estão falando de coisas que elas não sabem. Elas estão fragmentando um único vídeo, até longo, de 5 minutos, né? E justificando aquilo que eles acham que tem que justificar aqui em relação ao meu corpo. Aí ele falou, não se sinta ofendida. Claro que eu não vou me sentir ofendida depois de você falar que eu não tive esforço nenhum, que eu teria que fazer dieta, que eu deveria treinar mais, sem você saber nada a meu respeito da minha vida, né? Não é uma crítica a você ou ao resultado. É um alerta a tantas mulheres que buscam incansavelmente resgatar a autoestima. Vocês conseguem de outra forma, mais duradouro, menos invasivo e muito, muito mais barato. Agora, me responde, quem é você na fila do pão, enquanto homem, para dizer como uma mulher se sente? O que você ia falar? Não vou mostrar, Henrique, a foto do... Ele tá no shape? Deixa eu ver. Não, ele não tá no shape. Não tá no shape. Bom, mas quem sou eu para dizer se ele tá ou não no shape, né? Depois a gente tem também um comentário, mais uma vez falando, treino diário e boa alimentação. Constância, não tem como não ter mudado o seu corpo. Não mente pra nós, ela me chamou de mentirosa. Faltou dedicação. E esses procedimentos estéticos são um auxílio em harmonização, sim, e trazem resultados rápidos, ótimo. Porém, não vem dizer, amada, que não teve jeito. Porque dá pra ver no vídeo que seu corpo não foi estimulado o suficiente. Como que ela tá dizendo que o meu corpo não foi estimulado o suficiente? Só eu sei o quanto eu treino, o quanto eu tenho que agachar, o quanto os meus joelhos dói, o quanto os meus glúteos meus glúteos dói quando eu vou subir essa escada depois de ficar pegando aquele monte de peso, fazendo aqueles negócios lá, aquela coisa toda na academia, fazendo um monte de... Cara, qual o problema de vocês? E daí as pessoas falam muito sobre a relação com a autoestima e principalmente de eu estar vendendo uma estética
né, inalcançável, inatingível, e talvez fomentando uma indústria de beleza que pode adoecer mais pessoas e tudo mais. Olha só, eu trabalho com beleza, eu tenho propriedade para falar sobre beleza, eu transformo pessoas todos os dias, eu transformo visuais todos os dias. Um dos lemas que a gente tem, inclusive, aqui dentro da nossa empresa, nós vendemos beleza, não a doença do mundo. Olha só a frase, ela é forte. Daí você pode até falar, nossa, você está falando essa frase, mas é incoerente ao que você está fazendo. Não, presta atenção. Nós vendemos beleza, tá? Não a doença do mundo. A beleza, ela é para você diferente do que é para mim. O que eu não posso vender? A doença, isso é um fato. E o que adoece muitas pessoas hoje em dia? A autoestima. O que adoece muitas pessoas hoje em dia? É de fato se olhar e não se reconhecer. Sabe por quê? Diferente do que acontece com o corpo masculino, o corpo feminino ele sofre consequências antecipadas. O colágeno da mulher ele já começa a entrar em greve a partir dos 25 anos de idade. Então a gente tem uma queda de estrogênio e perto dos 40 anos, que é a idade que eu estou chegando, já está começando a pré-menopausa. Ai, meu Deus, que informação super relevante que eu trouxe aqui agora, né? Ou seja, a gente vai perdendo essa sustentação da pele, né? Daquele dedinho que eu falei para vocês. Então, simplesmente o treino, como eu já estava dizendo para vocês, não vai resolver, porque a gente está falando de pele, não de músculo. A gente precisa de estímulo de colágeno, que é muito diferente do metabolismo masculino, por exemplo. Então, assim, quando o nosso metabolismo ele começa a diminuir, ou seja, vai tendo essa baixa do estrogênio, vai mudando toda a distribuição de gordura. E para onde é que vai a gordura? Coxa, que a gente sempre sente, ou seja, aquela flacidez, celulite, a flacidez, bumbum e a nossa barriguinha, que era exatamente aquilo que eu tava me incomodando. E óbvio, os culotezinhos aqui que ele aplicou também. A questão toda é, tudo isso que aconteceu dentro das minhas redes sociais e já acontecem há algum tempo, essas pessoas, elas são fãs ou elas são haters? O que eu quero deixar aqui para vocês é que, independente daquilo que você queira fazer, tomar cuidado, às vezes, sabe? E ter mais carinho com a felicidade do outro. Eu estava muito feliz, eu fiquei muito feliz. Tudo isso poderia ter me afetado, me abalado, mas que bom que não aconteceu. Então, meu amor, se você quiser fazer, faz. Foda-se o que os outros estão pensando, falando ou fazendo. O corpo é teu. Se você estiver se sentindo bem com isso, faça mesmo. Só tu, lá na frente, vai dizer se isso valeu a pena ou não. Pensa assim, meu amor, se você tá fazendo e as pessoas estão te criticando, possivelmente é porque tá dando certo.